Neste vídeo, vamos decompor todo o japonês que encontrarmos nesta cena de One Piece para que você possa entender tudo, não importa qual seja o seu nível de japonês. Vamos analisar cada linha de diálogo para que você domine toda a gramática e o vocabulário usados aqui sem aquela abordagem técnica demais que só confunde. Então, bora pro vídeo. ルフィさんはそこまでして海に出て何をするんですか？ルフィさんはそこまでして海に出て何をするんですか? Esse que o Kobe diz logo no começo da frase passa uma ideia de hesitação. Ele serve para preencher o silêncio enquanto ainda se está planejando a fala. Sinaliza que algo vai ser falado a seguir. Luffy-san wa... Luffy é o nome do personagem, Luffy, que está escrito em katakana. San, logo depois do nome, é uma forma respeitosa de se dirigir a alguém, quase como se ele tivesse dito Senhor Luffy em português. Esse modo de falar mostra muito da personalidade do Kobe, que é mais tímido e respeitoso. Esse wa, que vem depois do Luffy-san, serve para inserir um contexto sobre algo a ser falado. No caso aqui, o Kobe está indicando que vai falar algo sobre o Luffy. Mas Júnior, eu tô aprendendo hiragana e o som dessa letra é ha. Por que você disse wa? É porque aqui, com essa função, nesse contexto, se diz o a mesmo. Não precisa se preocupar com isso. O contexto sempre vai te mostrar qual é a forma certa de ler. Sokoma deshite é um bloco pronto, que passa uma ideia de chegar a tal ponto. Como se estivesse demonstrando surpresa por alguém ter feito muito esforço para atingir um objetivo. Umi ni dete. Umi é mar. Está escrito em kanji. Um kanji é uma letra que passa uma ideia com sua forma. Nesse caso aqui, a gente vê do lado esquerdo esses 3 tracinhos que passam a ideia de água. Só por eles, a gente já deduz que é algo relacionado à água. A parte do lado direito é um kanji por si só, que significa todos. A gente pode pensar então em um lugar onde todas as águas acabam chegando. O mar. Esse ni aponta para o mar, passa um sentido de direção. DT é o verbo sair, que começa escrito em kanji. Esse kanji tem o símbolo de montanha escrito 2 vezes. Vamos pensar então num lugar onde um único jeito de sair é passando entre montanhas. Esse T no final do verbo passa a ideia de continuidade, de que vem algo mais a seguir, como se estivesse dizendo, e aí? E então? Nani o surun desu ka? Nani significa o quê? Você provavelmente já conhece essa palavra por causa daquele meme do Omae wa mou shindeiru. Nani? Está escrito em kanji, mas esse é tão frequente que nem precisa de uma historinha. Ele sempre passa uma ideia de pergunta. Esse o, que vem logo a seguir, é como se fosse uma seta que indica para o verbo onde ele tem que agir. Ou seja, é um marcador para a palavra que vai receber a ação do verbo. O verbo aqui aparece logo em seguida. Suru, que significa fazer. Então, nani o suru significa o que fazer. O que aparece em seguida, dá um tom mais curioso, mais gentil para a frase. É como um me explica ou em escondido na frase. Mostra que você realmente tem interesse em saber. Des é uma forma educada de dizer é. A gente vê que isso está bem alinhado com a personalidade do Kobe, que é educado. Tem gente que diz que anime não é bom para aprender japonês porque é muito diferente do japonês falado no dia a dia. Mas eu penso o completo oposto, pois os personagens seguem estereótipos bem caricatos. O Kobe mesmo fala tudo certinho, todo educado, quase como um livro didático de japonês. É importante a gente entender o contexto para saber como falar. Não vai chegar para um japonês na rua e dizer Oi, omae, nani mono da? O K no fim da frase indica uma pergunta. É o mesmo que um ponto de interrogação no fim da frase. Ore wa kaizoku o ni naru. Assim, num tom de pergunta, é como um hã? Ore é um jeito masculino e rude de dizer eu. A gente vê que isso condiz mais com a personalidade do Luffy. Wa, como a gente já viu, dá o contexto sobre o que é a frase, ou seja, Luffy está falando sobre ele mesmo. Kaizoku quer dizer pirata. Primeiro kanji, mar, a gente já viu anteriormente neste vídeo. O segundo quer dizer ladrão. Esse componente no lado esquerdo quer dizer dinheiro.
já mostra que o kanji tem ligação com o dinheiro. Esse menorzinho aqui é o 10. E esse outro lança. Podemos pensar em um ladrão que tentou roubar um dinheiro e acabou atingido por 10 lanças. Mar mais ladrão é pirata. Faz todo sentido. O é rei. A gente pronuncia o O prolongado. O, como se falasse duas vezes. Kaizoku o, rei dos piratas. Kaizoku o, ninaru. É um bloco pronto, que quer dizer tornar-se. Exemplo, isha ninaru, tornar-se médico. Ou kanemochi ninaru, tornar-se rico. 海賊王にKaizoku oni, esses Ks, esses dois Ks, no início, mostram o Kobe gaguejando para dizer Kaizoku, mostrando o espanto dele com a revelação do Luffy. E aí o Luffy diz, que é um jeito de dizer sim. 本気ですか本気 Em cima tá escrito Kobe, em katakana, e o Kobe diz, Honki desu ka? Honki é sério ou verdade. O primeiro kanji significa várias coisas, como livro ou base, mas nesse contexto significa verdade. Podemos pensar em uma árvore, com suas raízes bem firmes abaixo do solo, uma base bem forte, de verdade. O segundo significa espírito, mente, energia. Pense na parte de cima como algo flutuando no ar, na de baixo como algo que se espalha no ambiente. Pense então em algo que é para valer, em que você está colocando a sua energia verdadeira. Deska é um bloco pronto, que mostra uma forma educada de se fazer uma pergunta. Isso é bem condizente com a personalidade do Kobe, né? Mais polido. E aqui embaixo tá escrito Luffy, em katakana também, né? E aqui tá escrito Honki. O Luffy repete, né, a palavra dita pelo Kobe, confirmando que é sério mesmo. っていうかルフィさん海賊だったんですか Teiyuka, Luffy-san, kaizoku dattan desu ka? Teiyuka é um bloco pronto que significa ou melhor, ou talvez eu deveria dizer. E depois ele diz, Luffy-san, kaizoku, como já vimos, é pirata. Datta é ser no passado. O verbo ser, era. Esse como já vimos antes, ele dá ênfase na afirmação, mostrando interesse, surpresa com o que foi constatado. E o deska repete o que vimos há pouco. É uma forma educada de concluir uma pergunta. 仲間は Aqui o Luffy diz, que quer dizer sim. Aí o Kobe diz, nakama wa? Nakama significa companheiro. Está escrito em kanji. O primeiro significa relação, ligação entre pessoas. Esse componente do lado esquerdo significa pessoa. Ele mostra que o kanji tem algo a ver com pessoas. O componente da direita é um kanji por si só. Significa meio. Pense em pessoas conversando e algo no meio delas conectando-as, como se fosse um fio invisível. O segundo significa espaço ou intervalo. Essa parte externa que envolve o meio significa portão. O componente no meio significa sol. Pense então num portão que, mesmo fechado, tem um espaço por onde o sol consegue entrar. Imagine então pessoas que se relacionam em um mesmo espaço, companheiros. O wa dá o contexto sobre o que está sendo falado. Nakama, companheiros. E o tom interrogativo faz dessa frase uma pergunta. Nakama wa? E os companheiros? E quanto aos companheiros? これから探すところだ E o Luffy diz, Nai, korekara sagasu tokoro da. Nai é não. Como o Kobe perguntou dos companheiros de Luffy, entendemos que ele não tem companheiros. Korekara é um bloco que significa a partir disto ou a partir de agora. Sagasu é um verbo que significa procurar. Ele está no que chamamos de forma de dicionário, a forma neutra do verbo, que passa um tom informal, o que condiz com a personalidade do Luffy. Todo verbo começa assim, escrito em kanji, e a parte conjugável é escrita em hiragana. O componente do lado esquerdo significa mãos. Então já sabemos que o kanji é relacionado a algo que se faz com as mãos. É uma história meio absurda, mas pense que está procurando uma coroa com pernas. Aqui, esse componente é coroa. Esse aqui outro abaixo, perna. Uma coroa com pernas em cima de uma árvore. Esse aqui é a árvore, a gente já viu. Tokoroda é um bloco pronto. Desse jeito aqui, depois de um verbo, em sua forma neutra,
Ele passa a ideia de estar prestes a fazer algo. Se ele tivesse dito no continuativo, Sagashiteiru tokoro-da, significaria estou procurando agora. E se tivesse dito no passado, Sagashita tokoro-da, significaria acabei de procurar. Se chegou até aqui, parabéns. Esse foi um conteúdo bem denso, japonês raiz mesmo, sem frescurinha de romaji ou origana. Escreva nos comentários japonês raiz, para eu ver quem são os mais comprometidos a aprender. Gostou das historinhas que eu fiz para fixar os kanjis? Eu as fiz com a ajuda do livro Kanji, Imaginar para Aprender. Se quiser comprar pelo meu link de afiliado que está na descrição, você ajuda esse canal financeiramente e não gasta nada a mais por isso. Vamos para uma sessão de perguntas agora, para ver se você fixou bem o que foi falado no vídeo. O que o uso do pronome ore nos diz sobre a personalidade do Luffy? Tempo. Que ele tem um jeito masculino, informal e até rude de falar, que contrasta com a educação do Kobe. O que significa a expressão Honki quando Kobe questiona o sonho do Luffy? Tempo. Significa é sério? Verdade? Ou é pra valer? Como se diz tornar-se em japonês? Como na frase tornar-se o rei dos piratas? Tempo. Utiliza-se a expressão ninaru. No caso, kaizoku o ninaru. Tornar-se o rei dos piratas. Muito obrigado por todo o seu tempo e sua atenção. Nesse momento, estão aparecendo nos cards vídeos que talvez você possa gostar. Até o próximo vídeo.